Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. André Luiz Rezec, Dorival de Almeida Júnior, Existo, João Alberto Minaré, José Francisco Abrão Miziara, Luiz Carlos Anastácio presente, Olímpio Jorge Nabem, Claudionor, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia, Sebastião Rodrigues de Oliveira. Solicito, havendo número legal, invocando a proteção de Nosso Senhor Jesus Cristo, declara abertos os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouça a execução do hino nacional. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
O vereador Claudionor solicita dispensa da leitura da ata regimental. Eu coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Está em votação a ata da sessão anterior. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Comunicações. Abaixo assinados dos comerciantes do mercado municipal de Barretos, reivindicando melhorias em vários aspectos para o local, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Ofício do Ministério do Estado comunicando a transferência de recursos financeiros para canalização do córregos e recuperação de calhas, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Ministério da Saúde, informamos a liberação de recursos financeiros no Fundo da Saúde. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores várias liberações de recursos à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Encontra-se na Secretaria da Casa também o relatório de atividades da assistência social desta Casa. Convite comunicado à Casa da Casa da Criança Hugo Miramar sobre a escolha do seu projeto selo Escolha Solidária como um dos melhores do Estado de São Paulo. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores na Secretaria. Secretaria da Segurança Pública, ofício com a presente comunica a Vossa Excelência que esse distrito policial atualmente encontra-se instalado à disposição da Praça Francisco Barreto, centro desta cidade. Na oportunidade, renova a Vossa Excelência os meus protestos e estima e consideração. Encontra-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Ministério do Desenvolvimento Social, Combate à Fome. Comunica a Vossa Excelência a transferência de recursos para o Fundo Municipal de Assistência Social de Barretos, destinado à manutenção de serviços assistenciais, proteção social básica. Discriminado abaixo, encontra-se na Secretaria da Casa. Informamos a liberação de recursos financeiros. Ministério da Educação, encontra-se na Secretaria da Casa à disposição dos senhores vereadores. Que é isso aqui? Vai continuar lá, né? Senhores vereadores, encontra na Secretaria o relatório de atividade legislativa referente ao exercício 2005 da mesa desta Casa. Vou pegar a ordem. Cadê? Isso aqui? Cadê o projeto? Está aqui, ó. Liga lá. Está aqui nele. Está aqui. Projeto de Lei 95/2005, de autoria do vereador Paulo Henrique Correia, que restabelece controle e queima de cana de açúcar para a colheita no município de Barreto e da outra providências. A Comissão de Justiça e Redação apresentou parecer pela inconstitucionalidade e ilegalidade do presente projeto de lei. Eu vou solicitar ao primeiro secretário que proceda à leitura dos pareceres. Fecha aquela portinha. Fecha. Vai ler o jurídico também? Departamento Jurídico, Assessoria Jurídica. Parecer 561/2005 da Assessoria Jurídica da Casa. Senhor Presidente, entendemos que o projeto de lei é inconstitucional por invasão de competência. Estabelece o artigo 27 da Lei 4.771/65, Código Florestal,
É proibido o uso de fogo nas florestas e demais formas de vegetação. Parágrafo único. As peculiaridades locais ou regionais justificarem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, a permissão será estabelecida em ato do poder público, circunscrevendo a área de estabelecimento das normas de precaução. Destaca Luiz Carlos Silva de Moraes. O ato administrativo é vinculado com a regulamentação dada pelo Decreto 2661/98, sendo competência do IBAMA ou do órgão ambiental estabelecer as condições de uso de fogo sobre forma de queimada controlada. Artigo 1º, parágrafo 3º. Artigo 27. De forma geral, seu parágrafo único estipula a edição ao ato do poder público para autorizar a queimada. Existindo decreto federal sobre a matéria, os órgãos públicos estaduais só poderão suplementar dentro do campo autorizado. Infere-se, portanto, que o Decreto 2661/98 foi editado para regulamentar o disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei 4.771 de 65. Entretanto, o referido decreto dita normas para a obtenção de autorização para a realização de queimadas controladas e fixa também algumas distâncias a serem respeitadas. A competência dos estados e municípios para regulamentar a matéria é apenas suplementar, não havendo qualquer possibilidade de contrariar o texto do decreto regulamentador. Não há, desta forma, possibilidade que o município, valendo-se dessa competência residual, estabelecer limites territoriais para a queimada, se o decreto número 2661/98 não o fez. Isso porque o procedimento a se seguir é o estipulado no decreto 2661 de 98, podendo ser complementado na exigência de mais algum documento, na instrução de mais informações regionais, mas nunca retirando sua lógica e fluxo, pois isso é regra geral, não cabendo aos órgãos estaduais sua alteração, não por deter essa competência. Desse modo, qualquer regra estadual que divirja, mesmo que a título de complementação da dinâmica do artigo 27, parágrafo único do Código Florestal e de seu decreto regulamentador, Decreto 2661/98, não terá validade por invasão de competência federal. Nesse sentido, já se decidiu. Toda norma do município, em matéria ambiental, limita-se ao exercício de uma competência meramente suplementadora, restrita no que couber ao interesse local, devendo atender ao ordenamento federal, fixador de normas gerais e legislação derivada da competência atribuída aos Estados-membros. Assim, atendendo ao regramento federal, uma lei municipal não pode restringir mais que o decreto regulamentador, sob pena de invadir a competência federal e, com isso, eivar-se do vício de inconstitucionalidade. Caso seja outro entendimento dos nobres vereadores, algumas observações ainda devem ser feitas. Entendemos que o artigo 4º do referido projeto é inconstitucional, por ferir o princípio da igualdade previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Ao impedir que produtores de cana utilizem atualmente as mecanização, se valham da queimada controlada quando lhe convier e dentro das especificações do presente projeto, é uma forma clara de tratar desigualmente indivíduos que se encontram em situações exatamente iguais. Ensina Alexandre de Moraes. A igualdade se configura como uma eficácia transcendente, de modo que toda situação de desigualdade persistente à entrada em vigor de uma norma constitucional deve ser considerada, não recepcionada, se não demonstrar compatibilidade com os valores que a Constituição, como uma norma suprema, proclama. Destaca Celso Ribeiro de Bastos e Ives Gandra Martins da Silva. A lei deve tratar igualmente, tanto quando concede benefícios, confere isenções, outorga vantagens, quando impõe sacrifícios, multas e sanções. Parece-nos claro que, ao impedir a prática de queimada àqueles que atualmente tenham mecanizado a sua lavoura e permitir essa prática àqueles que não tenham, é ato frontalmente contrário ao princípio da isonomia, o que induz à inconstitucionalidade do referido artigo. Duas outras observações podem ser feitas ainda. Encontramos no final de um ano, e a safra de cana-de-açúcar já se findou. Dessa forma, o inciso 1º do artigo 2º não teria qualquer aplicação prática. Entendemos, com base nisso, a forma de possibilitar aos destinatários
A forma de uma adaptação a ela devesse o referido inciso 1º ser suprimido, com a manutenção dos demais, partindo-se, entretanto, da distância nele permitida. Assim, apenas a título de exemplificação, no ano de 2006, seria permitido aos destinatários a norma da queimada de palha de cana-de-açúcar a uma distância de 3 km, perímetro urbano. Em 2007, a distância resguardada passaria a ser de 6 km, etc. Entendemos, outrossim, que para maior clareza do dispositivo em questão, deve ser modificado para que seu caput nos seguintes termos: os proprietários de terra de Barretos, usineiros e plantadores de cana-de-açúcar, com terras no município de Barretos, de modo a evitar inúteis discussões futuras. É o parecer L. Alberto de Oliveira CR Navarro, assessor jurídico. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Analisamos detidamente o parecer emitido pela assessoria jurídica da Casa, o qual se confronta com informações prestadas pelo autor do projeto. Segundo o autor, está acostado no processo 1832 de 2005 deste Legislativo, ofício do Ministério Público, encaminhado pelos promotores de justiça do meio ambiente de Barretos, onde constam sugestões para a elaboração do projeto de lei que por eles foram acolhidas. Diante de tal fato, solicitamos, no termo do artigo 89 do Regimento Interno, o encaminhamento do promotor de justiça do meio ambiente de Barretos, cópia do projeto deste parecer, bem como do elaborado pela assessoria jurídica da Casa, reivindicando por obséquio manifestação formal sobre o assunto, para que possamos ter argumentos, dirimindo as dúvidas e traçando as providências a serem adotadas por essa comissão. Segue carta encaminhando aos promotores e o ofício do Ministério Público do Estado de São Paulo. Barretos, 7 de dezembro de 2005. Assunto: queimada da palha de cana-de-açúcar. Parecer da assessoria jurídica da Câmara Municipal de Barretos. Senhor presidente da Câmara Municipal de Barretos, os promotores de justiça e meio ambiente da comarca de Barretos têm a honra de informar a Vossa Senhoria que a tramitação do projeto de lei número 96/2005 não depende necessariamente da manifestação do Ministério Público, em face da independência e autonomia do Poder Legislativo Municipal. No município, não pode, ao contrário do que diz o respeitável parecer, ficar à mercê de um decreto regulamentador federal, pois há um interesse local, difuso, superior ao interesse econômico dos usineiros e produtores de cana-de-açúcar, resguardado em nossa Constituição Federal, o direito de todos ao meio ambiente saudável. Ademais, no Estado de São Paulo, temos o decreto 45.896 de 2001, regulamentando o assunto. E cada município deve ter assegurado a possibilidade de legislar de modo suplementar em tema que o meio ambiente, segundo a realidade e condições específicas de cada localidade, prevendo as distâncias, procedimentos de queima de palha de açúcar, sob pena da ineficácia da competência legislativa concorrente, conferida aos municípios, nos termos do artigo 30, inciso 1º e 2º da Constituição Federal. Nesse sentido, ensina o ilustre constitucionalista José Afonso da Silva, que não se recusa aos municípios competência para ordenar a proteção do meio ambiente, natural e cultural. Logo, é plausível reconhecer igualmente que a norma do artigo 30, inciso 2º, entra também a competência para suplementar a legislação federal e estadual na matéria. Direito Ambiental Constitucionalista, São Paulo, Malheiros Editores. Não há lugar para que se fale ainda em ofensa aos princípios da igualdade pela proibição do uso de fogo nas áreas de colheita mecanizada, pois a mecanização veio exatamente para melhorar o meio ambiente e sepultar o arcaico método agrícola de utilização de fogo nas lavouras, que empobrece o solo, além de poluir o ar e causar e agravar problemas respiratórios e levar muita fuligem às cidades, cada vez mais cercadas por inúmeros canaviais, demandando maior consumo de água num tempo em que o recurso natural torna-se sabidamente escasso. Não faz sentido, por tudo isso, colher a cana com máquinas e, antes disso, continuar usando fogo. Seria desarrazoado entender que a União e o Estado-membro ditam com exclusividade as distâncias e critérios a serem observados, retirando aos municípios a possibilidade de regulamentar a matéria segundo as condições locais e atendendo o seu peculiar interesse.
O respeitável parecer esvazia, por assim dizer, a competência legislativa concorrente suplementar do município em matéria ambiental, tornando-a inútil. Não se vislumbra a inconstitucionalidade, ofensa à norma constitucional ou estadual no projeto de lei em pauta. O que se pretende é proteger ainda mais o meio ambiente e o bem-estar e a saúde da população, não o contrário. O que se recomenda é que o projeto de lei em tramitação contenha sólida fundamentação quanto às distâncias e critérios a serem observados no que se refere à queima da palha de cana-de-açúcar, em caráter suplementar ao Decreto Estadual 45.896/01. Nenhuma lei federal, estadual ou municipal, ademais, é imune ao controle do Poder Judiciário mediante ações próprias. Sem outro particular, renovamos a Vossa Senhoria protesto de elevado apreço e distinta consideração. José Ademir Campos Borges e Fernando Célio Nogueira de Brito, promotores de Justiça do Meio Ambiente de Barretos. Tem mais um. Comissão de Justiça e Redação. Desculpa. Senhor Presidente, 1. Relatório. Em breve resumo, trato o presente de parecer a respeito de projeto de lei 1205, de lavra do vereador Paulo Henrique Correia, e que tem como finalidade estabelecer o controle da queima da cana-de-açúcar no âmbito deste município de Barretos. Houve regular tramitação, sendo que a assessoria jurídica exarou o parecer. Esse é o breve relato. 2. Competência suplementar do município. Em primeiro lugar, tenho como correta a assertiva de lavra da outra assessoria jurídica, ou seja, a inconstitucionalidade por usurpação de competência. Nos termos do artigo 225, inciso 1º da Constituição Federal, compete ao poder público, aqui entendido como União, Estados, Distrito Federal e municípios, atuarem na defesa do meio ambiente e, por consequência, disciplinarem, inclusive sobre o ponto legislativo, a matéria, não apenas, mas apenas de forma suplementar. Nesse sentido, já autorizado o magistério jurisprudencial. De fato, a competência comum, a que se refere o artigo 23 da Constituição da República de 88, não é para legislar, mas sim para atuar na proteção do meio ambiente, no combate à poluição, devendo, entretanto, ser interpretado sistematicamente com o artigo 30, no qual se encontra a base constitucional para o município elaborar tais leis, sendo que o inciso 1º e 3º lhe conferem, respectivamente, competência para legislar sobre assuntos de interesse local, que dizem respeito às suas necessidades diretas e imediatas, bem como suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, de modo que, assim, compete a todos os entes federativos legislarem concorrentemente sobre a proteção do meio ambiente e controle da poluição. Artigo 24, inciso 6 da Constituição Federal. É o que leciona Francisco Van Acker. A competência suplementar pressupõe que ela seja concorrente. Portanto, é evidente que, se o município pode editar legislação suplementar, ele pode em todas as matérias de sua competência administrativa comum, inclusive nas relativas à proteção ambiental. O município, em matéria ambiental, exerce competência administrativa em comum com a União e o Estado e tem competência legislativa concorrente, ou seja, suplementar. Consequentemente, suas normas devem conformar-se com as da União e do Estado, não podendo ignorá-las ou dispor contrariamente a elas. Sua ação administrativa também não afasta dos Estados e da União. A competência concorrente é essencialmente não excludente. Ao contrário do que consignado pelos nobres promotores de justiça, não há aqui o denominado interesse local, já que a questão é a mesma em diversos municípios do Brasil. O peculiar interesse que justifica o tratamento individualizado do nosso município é que se pode isolar, individualizar-se e diferenciar-se de outras localidades, o que obviamente não é o caso. Last but not least, a questão foi objeto de decisão no Superior Tribunal de Justiça. O direito deve ser interpretado e aplicado, levando em consideração a realidade socioeconômica que visa regulamentar. Em caso, não obstante ao dano causado pelas queimadas, esse fato deve ser sopesado
com o prejuízo econômico e social que advirá da proibição, inclusive a estes o desemprego do trabalhador rural, que dela depende para a subsistência. Ali-se essa circunstância, a inaplicabilidade de uma tecnologia que realmente eficaz possa substituir essa prática. 2. Do ponto de vista estritamente legal, não existe proibição expressa ao uso de fogo na prática de atividades agropastoris, desde que respeitados os limites fixados em lei. O artigo 27, parágrafo único do Código Florestal, proíbe apenas as queimadas em florestas e vegetação nativa, não da palha de cana. O Decreto Federal 2661/99 permite a queima da colheita de cana, onde pode-se concluir que, dentro de uma interpretação harmônica das normas legais, aquilo que não está proibido é porque está permitido. Superior Tribunal de Justiça, recurso especial 2294.925, São Paulo. Assim, deve ser aplicada a legislação federal que disciplina a matéria, não podendo haver modificação por parte de norma municipal, sob pena da mesma padecer da inegável inconstitucionalidade formal e material. Conclusão. Tendo em mira o ora exposto, alertando esse colegiado quanto à manifesta inconstitucionalidade e legalidade do projeto de lei em análise, meu parecer é no sentido que seja preliminarmente negado seguimento e, no mérito, haja sua rejeição por este colendo plenário, visto que, em desacordo com os preceitos já indicados. Sala das Sessões Vereadores Ximenez, 26 de dezembro de 2005. Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Com a palavra o autor do projeto, o vereador Paulo Corrêa. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, funcionários da casa, pessoas que nos honram com a sua visita, a nossa amiga aqui, Lambari, que a gente quer comentar a todos na pessoa dele. Projeto de lei que restabelece o controle da queima da cana-de-açúcar para a colheita. A gente, desde o início, já 4, 5 meses, a gente trabalhando, estudando, pedindo uma orientação. A gente sabia que era um projeto polêmico. Por que polêmico? Porque envolve vários interesses. É o interesse econômico, que tem as usinas, é o interesse social do trabalhador, é o interesse ambiental com relação à poluição, com relação à saúde do trabalhador, e é o interesse da comunidade. O interesse da comunidade, todos sabem, essa fuligem ninguém aguenta mais. Não é questão que esse projeto vai eliminar a queima de cana-de-açúcar no município de Barretos. Então, a gente vai por partes. E outra, a gente não está inventando a roda, esse projeto já existe aqui no município, nós estamos fazendo uma ampliação desse projeto, das distâncias permitidas. Se o senhor me permite, senhor presidente, nós fomos buscar aqui no arquivo da Câmara um projeto de 1995. Ele foi elaborado pelo vereador Dr. Melquiades Aiden Gerais, na época. Cuida do projeto de problema que cria conflito entre a atividade econômica e a preservação da qualidade de vida. Com efeito, não se pode obstar, ainda que seja contra a monocultura da cana, o desenvolvimento de uma atividade econômica que gera emprego, recurso e é matéria, inclusive, de segurança nacional, porque gera energia. O privilegiamento da cultura da cana, contudo, não pode sobrepor-se à preservação da qualidade de vida, mormente daquela que se consegue no interior, longe das grandes metrópoles. Toda a população reclama da fuligem, isso em 1995. Toda a população reclama da fuligem, do descontrole da queima de cana, que tem perturbado a vida do cidadão.
É uma forma singela de tentar contribuir para a regulamentação do problema, esperando o autor que eventuais emendas venham a enriquecer o projeto original. Sala de sessão Rui Menezes, 10 de agosto de 1994. Mélix Aiden Gerais, vereador. Se permite também os pareceres das comissões. A Comissão de Justiça e Redação, mas a assinatura aqui eu não as reconheço. Após análise meticulosa da presente propositura, adiantamos ao egrégio plenário que a mesma está regularmente formalizada no âmbito do município, um procedimento que tem causado problemas à população, visando diminuir ao máximo seus danosos efeitos. Comissão de Urbanismo, Serviço e Obras Públicas. A queima de cana-de-açúcar por ocasião da colheita tem gerado uma série de problemas e de inconvenientes para a nossa cidade. Além da poluição do ar, com partículas sólidas, cinza em suspensão, prejudicando a saúde da população. A fuligem acaba se depositando, promovendo grande sujeira na cidade. O projeto de lei em tela procura regulamentar o procedimento, com a finalidade de diminuir-lhes, tanto quanto possível, os seus nefastos efeitos para a população e para a comunidade em si. Por isso, somos favoráveis à matéria, salvo o melhor juízo. Tem 3 assinaturas aqui, foram favoráveis. Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social. O assunto tratado no presente projeto de lei reveste-se de grande importância, pois há que se considerar 2 aspectos distintos a saber. De um lado, o cultivo da colheita de cana-de-açúcar. É uma atividade que proporciona trabalho e sustento a muitas famílias, revestindo, portanto, de caráter social. De outro lado, a queima da cana, para a posterior colheita, provoca sujeira e poluição ambiental, prejudicando a população e gerando problemas, inclusive, de saúde pública. A propositura em análise busca conciliar racionalmente a atividade para que, mantidas os efeitos positivos, as consequências negativas sejam reduzidas ao mínimo possível. Em tais circunstâncias, manifestamos-nos pela sua aprovação, submetendo tal posicionamento ao crivo do egrégio plenário. Sala também aprovado pelos 3 vereadores da comissão. A gente foi buscar esse projeto em 1995. E diante das solicitações, encaminhamos vários requerimentos a todos os órgãos ambientais de Barretos. Encaminhamos à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, encaminhamos à CETESB, que é o órgão estadual, ao DPRN, que é o Departamento de Proteção aos Recursos Naturais, e à Promotoria Pública, que o parecer foi lido. Nós entendemos que a gente foi buscar todas as informações pertinentes ao assunto, até quando a aprovação de requerimentos, nós eram aparteados, endossando até a intenção daquilo que se programava na época, para que a gente pudesse dar prosseguimento à matéria. Aí, com todos esses assuntos, aí deu uma entrada na casa. E, como vocês viram, os pareceres foram lidos pelo vereador André Rezec, que até a gente, com todo respeito aos meus pares, ao pessoal da comissão, ao departamento jurídico, a gente coloca algumas... Porque eu entendo que o Ministério Público hoje é um guardião da Constituição. Ele tem que preservar pela constitucionalidade da matéria. E a gente prevê aqui no parecer dele, ele é favorável pela tramitação, embora ele fala que não interfira no processo legislativo. O parecer jurídico da casa tem um aspecto aí que eu coloco, uma situação que eu gostaria até de ser esclarecido. Tem um projeto
Tem um projeto? Não, tem um projeto de lei, tem uma lei que foi aprovada em 2001 pela Assembleia Legislativa, foi regulamentado, se não me engano, em 2003, que aqui no parecer ele coloca como inconstitucional. Desse modo, qualquer regra estadual que divirja, mesmo a título de complementação da dinâmica do artigo 27, parágrafo 1 do Código Florestal, e de seu decreto regulamentador, não terá validade por invasão de competência federal. Então, ele está colocando o decreto do governador Alckmin como inconstitucional também. Ele alegando que o projeto em tela é inconstitucional, ele está alegando também que o decreto do governador, a lei sancionada pela Assembleia, ela é inconstitucional. Está aqui no parecer do jurídico da Casa. Ele coloca também que no artigo 4º, porque o projeto em si, na verdade, diferencia do projeto de 95 com relação às distâncias. Em 95, nós tínhamos uma área plantada de cana-de-açúcar aqui na cidade de 12 mil hectares. Informações do Escritório de Desenvolvimento Regional. 12 mil hectares. Então, previa uma distância de 3 quilômetros. Consultando o Escritório de Desenvolvimento Regional, hoje nós temos área produzindo 27 mil hectares. Área nova para a produção, 10 mil hectares. 10 mil hectares. Então, o que eu associei? A necessidade do desenvolvimento. Está acompanhando também a questão ambiental. Então, no artigo 2º da lei em tela que a gente está propondo, que no primeiro ano, como já existe os 3 quilômetros, o segundo ano, que seria 2006, 6 quilômetros, a distância do perímetro urbano permitido para a queima da cana-de-açúcar. O terceiro ano, 9 quilômetros, o quarto ano, 12 quilômetros, e o quinto ano, 15 quilômetros. Também, hoje, nenhum produtor de cana tem a obrigação de informar a Secretaria do Meio Ambiente de que tal dia vai fazer tal queimada. Acontece a queimada, cai aquela fuligem dentro da cidade, e a Secretaria do Meio Ambiente não sabe. Então, a gente está colocando aqui ciência formal à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como aos órgãos estaduais. Temos aqui também... Vossa Excelência, me dá uma parte? Só queria fazer uma pergunta, que até eu fui pego de surpresa, eu não conhecia essa lei de 96. Hoje é proibida a queimada a menos de 3 quilômetros da área do perímetro urbano? Só na lei também, né? Porque na prática continua a mesma queimada. Na verdade, aí depende, né? Porque a Secretaria Municipal do Meio Ambiente não está... O produtor, a usina que vai queimar, ela não tem ciência de quem está queimando. Tem aqui o secretário do Meio Ambiente, o fiscal, ele sempre estava em cima Então, o que acontece? Mas o produtor, a usina, não tinha obrigação. Então, prevê na lei que isso, em sendo aprovada, ele vai ter que comunicar à Secretaria do Meio Ambiente com antecedência de 96 horas. Um outro dado também importante, a gente fala tanto em questão social, questão de desemprego. Hoje, se deixar, as usinas, acontece isso aí. Eles queimam e passam a máquina. Quer dizer, estão preocupados com o desemprego? E não é nenhuma nem duas situações. Queima a cana-de-açúcar e passam a máquina. Então, nesse artigo 4º aqui, fica terminantemente proibida a queima de cana-de-açúcar para colheita no município nas áreas de plantio
onde já são realizadas as técnicas usuais de mecanização. Ué, se já está colhendo com máquina, para que queimar? A questão não é o desemprego. Eu vou ler algumas sentenças aqui que o juiz se baseia no desemprego. Toma um copo d'água. Fazer um favor. O quê? Água. Açúcar, diabetes vai lá em cima, né, cara? Está dando trabalho para você, né, Leandro? Já pediu? Quem? Ixi. Então, com relação ao parecer jurídico do Departamento Jurídico da Casa, a gente entende, porque ele está colocando aqui que até a lei estadual ela é inconstitucional. Isso aqui é só para deixar aqui, para falar que está com sede, tem água perto. Mas aqui ele coloca também, no parecer, que é permitida a queima para colheita mecanizada. Não sei se vocês leram o parecer jurídico dele. Está lá, entendemos que o artigo 4º do referido projeto é inconstitucional por ferir o princípio da igualdade previsto no caput do artigo 5º da Constituição, ao impedir que produtores de cana que utilizam atualmente a mecanização se valham da queimada controlada. Então, nós estamos permitindo. Mas, no final, ele até admite a aprovação do projeto e coloca algumas... É inconstitucional, mas admite mudanças. Isso, que até o vereador Mélio Zaiden, na época, está sujeito a emendas. Vamos trabalhar, vamos discutir. O que eu estou pedindo para discutir o projeto. Vamos, talvez a gente tenha uma opinião que convença, para arquivar. Promotor público fala do interesse local. E o parecer da Comissão de Justiça fala que não há interesse local. Eu busquei alguns dados também no Escritório de Desenvolvimento Regional. Esse interesse local, ele é, vamos dizer assim, é divergente, né? Porque a região de Guaratinguetá tem 98 hectares de cana plantada. O município de Mogi das Cruzes tem 90 hectares de cana cortada. O que mais? Registro tem 50 hectares de cana cortada. Existe interesse em alguns municípios, mas também há um interesse local. É onde a gente até faz essa observação. Porque aqui diz, no artigo, no parágrafo 5º, ao contrário do que é consignado pelos 9 promotores de justiça, não há aqui o denominado interesse local, já que a questão é a mesma em diversos municípios do país, do Brasil. Tem também aqui uma sentença que a comissão, vereador Kiko, a questão já foi objeto de decisão no Superior Tribunal de Justiça. O direito deve ser interpretado e aplicado levando em consideração a realidade socioeconômica, a que visa regulamentar em causa, não obstante o dano causado pelas queimadas, esse fato deve ser sopesado com prejuízo econômico e social que advirá com a sua proibição. Aqui, nós não estamos proibindo. Nós não estamos proibindo a queima no município de Barretos. Nós estamos disciplinando a queima da cana-de-açúcar. Nós não estamos proibindo. Toda sentença dada por juízes é com relação à proibição. Projeto proibindo totalmente a queima, em Ribeirão Preto passou pela Câmara Municipal. Ele está sendo considerado inconstitucional. Por quê? Está proibindo totalmente a queima. Americana, aconteceu isso. Jaú. Então, o que acontece? Lá eles aprovaram o projeto como queima total. E a maioria dos juízes
ele dá a sentença que está aqui. Não pode com a sua proibição. Aí coloca a questão social. Como eu falei para vocês, novembro de 2005, 10 mil hectares de área nova para ser colheita, para começar a produzir. E 27 mil hectares de cana plantada que estamos colhendo. Então, o que a gente visa é disciplinar esse corte. Para quê? Para amenizar. Porque a gente não está proibindo a queima, não está tirando o desemprego. Eu vi uma matéria no Jornal Diário de ontem, que diz o seguinte: projeto sobre cana tem apoio de sindicatos. Sindicatos dos trabalhadores rurais apoiam o projeto que regulamenta a queima da cana-de-açúcar, inclusive ampliando as distâncias da cidade, em que são permitidas queimadas. O corte de cana no podão é algo ultrapassado e muito desgastante para o trabalhador, afirmou o presidente Carlos César Gonçalves. Um outro dado importante, que eu já falei para vocês: em 95, 12 mil hectares. Em 2005, 10 anos depois, 27 mil hectares, com uma área nova de 10 mil hectares. Então, o que a gente visa com esse projeto, eu peço a compreensão dos meus pares, porque respeita a comissão, mas eu gostaria de estar fazendo esse esclarecimento. E vocês observaram, procurei consultar todos os órgãos ambientais, procurei dialogar, trouxe para essa casa a discussão alguns requerimentos e uma questão... 5 minutos aí, senhor presidente. 5 minutos, Paulo. Parecer. O parecer está envolvido dentro do projeto. O parecer do projeto, o vereador. Pode ir, Paulo. Eu não fiz nenhuma referência com relação às usinas, porque o vereador até Europim falou: Paulo, você consultou as usinas? Realmente, no projeto de 1995 já tinha material suficiente para a gente saber qual que é a ideia deles. Eu separei alguns aqui, alguns temas que as usinas pensam. Queima de cana inofensiva. Esse aqui é algum dos temas. Tribunal de Justiça, caça liminar. Então, algum juiz já tinha dado alguma liminar contra a queima da cana. O argumento do Tribunal de Justiça baseia-se no fato de que é impossível proibir a prática, presta atenção, proibir a prática da queima da palha da cana para a colheita, de uma forma intempestiva. Aqui ninguém está fazendo algo de uma hora para outra. É de uma forma gradativa, como o governo do Estado fez. E não teve nada de inconstitucional. Mais um tema que está nesse relatório. Qualidade do ar é sempre boa em Ribeirão Preto. Canaviais combate o efeito estufa. Queimada da cana não contribui para o efeito estufa. Cana garante a qualidade do ar em Ribeirão Preto. Eu já pensei numa casa de campo, quem sabe, perto de um canavial. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo oradores, está em votação ou pareceres da Comissão de Justiça. Os favoráveis à Comissão de Justiça, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado contra o voto do vereador Existo, João Alberto Minaré e Paulo Henrique Corrêa. Será arquivado o projeto com as demais comissões que forem elaboradas. Ney, tô.
Projeto de Lei 04/2006, Prefeito Municipal. Autoriza a contratação que é específica por tempo determinado para atender necessidade de implantação de 2 equipes de programa de saúde da família e da outras providências. As comissões permanentes elaboraram parecer favorável. O vereador Olímpio Jorge Nabem Oripim solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto em primeira discussão. O vereador Claudinei solicita apreciação e redação final na noite de hoje, regimental. Se concorda? Claudionor, desculpa. Está em discussão. Está em votação, redação final. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Com justificativa de voto, o vereador Olímpio Jorge Nabem Oripim. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário. Senhor presidente, esse projeto de família, ele veio para casa, renovando, porque já passou um ano, né? Que é o do São Francisco do Ibirapuera. Existe a possibilidade de criar mais alguns programas desses em outros bairros, mas o que chama a atenção é que esse programa, quando ele começa a implementar, quando começa as pessoas que trabalham nesse programa a familiarizar, a fazer um trabalho brilhante com a comunidade, ele tem que submeter a uma prova seletiva, João Minaré, tem que submeter a um exame novamente para saber quem são as pessoas que irão continuar esse trabalho. Há necessidade de se fazer um estudo ou conversar com o secretário da Saúde, o Yunis, da possibilidade de manter um grupo que faça um trabalho por um tempo maior, ou se não, verificar, porque o André até passou agora um requerimento pedindo informação como que vai ser feito esse processo seletivo, porque muitas munícipes procuram e questionam, porque parece que a preferência é do pessoal do bairro, que são familiares, que já conhece realmente os munícipes. Então é um trabalho que tem tudo para vingar, tem tudo para implementar, mas tem que acertar algumas coisas que a gente percebe que não está caminhando. E eu acho que agora o São Francisco e Ibirapuera terão que passar novamente por um processo seletivo. E nós não sabemos como que vai ser o procedimento final desse processo. Com justificativa de voto, o vereador André Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, eu peguei mais para até complementar um pouco do que o Oripinho disse. Eu me recordo que no primeiro projeto, quando passou o primeiro PSF, eu tinha feito uma emenda solicitando que fizesse já concurso. Porque, na verdade, o PSF acaba sendo igualzinho o pessoal da dengue. Daqui 6 meses renova de novo, daqui 1 ano renova de novo, e vai ficar basicamente perene. Então, quando se fala em saúde da família, o que vem? Exatamente a questão de ter um médico que atenda diariamente aquela população e conheça a população, que a população conheça o médico. E essa até familiaridade que deixa o projeto. Então, eu acho que realmente tinha feito, daí fala, não, mas a verba é por 6 meses. Pode até ser, mas todos nós sabemos que depois de 6 meses vai ser prorrogado, mais 6 meses prorrogado de novo, igual a dengue. Pois não, vereador? Não, é um ano, mas foi 1 ano, vai renovar agora, ano que vem vai renovar de novo, no outro vai renovar de novo, então vamos começar a lidar com a prática e realmente voltar àquela emenda minha que foi rejeitada. Obrigado. Com justificativa de voto, o vereador Kiko. Senhor presidente, senhores vereadores, eu votei favoravelmente ao projeto, senhor presidente, e não me furtaria de votar, porque isso é para interesse da assistência à saúde da população. Mas eu não posso deixar aqui de protestar mais uma vez que, se por um lado o prefeito dá tantas atenções à população através desse programa, ele continua não dando atenção à rede pública de médicos que prestam serviços há anos e por concurso. Quer dizer, se nós fizermos a conta simples de que um médico para o programa de saúde da família vai receber por 8 horas de trabalho R$5.000,
por 4 horas de trabalho, deveria receber R$ 2.500, que é exatamente o dobro do que eu, como médico da rede pública concursado, recebo. E eu não acho que um médico de programa de saúde da família presta uma medicina melhor que a minha, não. Nem de que qualquer outro profissional que presta serviço na rede pública. Então, a gente vota favoravelmente porque sabe que quem vai receber o benefício desse projeto é a população. Mas a gente vota amargurado por saber que nós continuamos desprezados pela população em termos de salários e de reconhecimento de que nosso trabalho também é, se não for até melhor, pelo menos é tão qualificado quanto esse que se pretende implantar de programa de saúde da família. Deixo aqui mais uma vez o protesto, senhor presidente, que o prefeito prometeu e ainda não cumpriu com relação aos reclamos dos profissionais. Depois não pode reclamar que às vezes a rede pública começa a ficar esvaziada e os concursos não contam mais com profissionais para prestar exames, porque às vezes o salário, aliás, às vezes não, o salário realmente não compensa em nada. Obrigado. Projeto de Lei Complementar 01 de 2006 inclui e revoga, altera o dispositivo da Lei Complementar 6 de 27 de dezembro de 1994, com alterações subsequentes. Com vista ao vereador José Francisco Cabral Miziara, que não apresentou parecer por escrito, irá se manifestar verbalmente. Pela tramitação, senhor presidente. A Comissão de Justiça, Redação e Finanças, Orçamento e Contas elaboraram parecer favoráveis. Está em discussão. O vereador está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar em primeira discussão. O vereador Dr. Otávio, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. É regimental. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem comissão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei complementar em segunda discussão por unanimidade. O vereador Dr. Kiko Oripinho solicita apreciação e redação final na noite de hoje, é regimental. Está em votação, redação final. Os favoráveis permanecem comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, redação final. Projeto de Lei 094/2005, Luiz Carlos Anastácio. Da denominação na Avenida Antônio Machado das Dores da via pública que é específica. A Comissão de Justiça e Redação elaborou o parecer favorável. O vereador Sebastião Rodrigues Mandiosquinha solicita dispensa da leitura do parecer. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem comissão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei complementar em primeira discussão. O vereador Lilico, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje, regimental. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei complementar em segunda discussão. O vereador João Alberto Minaré solicita apreciação e redação final na noite de hoje. Está em votação, redação final. Os favoráveis permanecem comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, redação final. É a Ângela? Requerimento 781 de 2005, Oswaldo Cael. Requer votos, congratulações e aplausos ao secretário municipal de Trânsito e Transporte Urbano, senhor Jorge Eloy Augusto Gomes. Com adiamento de 15 dias do vereador José Francisco Cabral Miziara, que irá se manifestar verbalmente. Senhor presidente, o proponente desse requerimento, o vereador Oswaldo Cael, ocupa atualmente a Secretaria da Cultura.
não é mais vereador nessa casa para defender, inclusive, o projeto. Por isso, eu proponho o arquivamento do mesmo, e quando o vereador voltar a essa casa, que ele reapresente o projeto e apresente seus motivos para discuti-lo, porque eu não vi motivo nenhum exatamente para dar essa congratulação ao senhor secretário de Trânsito. Obrigado. Está em discussão a solicitação de arquivamento do requerimento 781 de 2005. Está em votação. Os que concordam com o requerimento do vereador Kiko permaneça em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado contra o voto do vereador Existo, Paulo Correia e Sebastião Rodrigues. Arquiva-se. E do João Alberto Minaré. Seu também? Eu também. E do Otávio? Não. Você já tinha votado, Otávio? Não. Já. Você permaneceu como estava. Bom, desempenho.